Olá! Olá! No vídeo de hoje a gente vai apresentar para vocês um caso de uma reabilitação que a gente fez e principalmente com foco na parte estética. A Morgana vai fazer então a apresentação de um caso que a gente fez facetas de resina tanto no arco superior como no arco inferior. Vocês vão ver também que essa paciente tem alguns espaços de alguns dentes, a gente também está fazendo a reabilitação ali com implantes. Mas o foco do vídeo de hoje vão ser aí as facetas de resina. Então, pessoal, vamos lá. As nossas maravilhosas facetas, né? Então, assim, essa paciente, ela veio ao consultório, ela estava bem descontente com o sorriso, com a parte harmônica do sorriso, né? Então, pode ver os incisivos centrais, tinha essas duas coroas já de tamanhos diferentes, dente inferior quebrado, desgastado, cor diferente. Então, ela queria, assim, dar uma repaginada na estética dela, rejuvenescer esse sorriso, e nada melhor da gente fazer de uma forma extremamente conservadora, né? E usar as facetas de resina nesse caso, tá? Então, podem ver, olha, a diferença de altura dos incisivos, a cor, né, materiais diferentes. Então, olhem como esse dente está bem opaco. Aí aqui já tem uma porcelana, já fica com outro brilho. Aqui restaurações de retração gengival também muito amareladas. Então, toda essa falta de harmonia começa a dar um sorriso desequilibrado, né? Então, a gente começa a fazer um planejamento. Então, primeira coisa que a gente faz também é bater várias fotos. Então, todo paciente que chega, eu sempre costumo brincar que a gente vai primeiro brincar de modelo, né? Para o paciente começar já a aprender a sorrir, porque muitas pessoas já não sorriem mais quando chegam aqui, já criaram o hábito de bater fotos com aquele sorriso mais fechado, ou de falar com as pessoas com a mão na frente da boca. Então, eu já brinco, né, para fazer uma descontrair já no início, né, então que a gente vai brincar um pouco de modelo. Então, essas fotos, na verdade, são para planejamento técnico, né, onde a gente realmente vai começar a fazer um traçado, medir os dentes, ver que altura a gente pode chegar, para levar esse planejamento para um modelo físico do nosso enceramento, onde vai sair a guia para a gente fazer a primeira camada da resina. Tá? Eu acho que isso também é bem importante, essas imagens, porque gera uma comunicação entre todos. Quem seriam? Entre o paciente e, logicamente, o dentista profissional, entre o dentista e o laboratório, no caso do enceramento, para fazer a escultura do novo formato. E para o paciente, logicamente, gera um nível de segurança e de confiança tão alto, e ele tem essa percepção, porque gera-se esse cuidado e esse capricho, logicamente, no trabalho, no atendimento, que é inevitável que ele depois também não sempre elogie no final. Agora eu entendi por que tantas imagens, agora eu percebi por que é importante fazer. E aí, quando a gente também consegue ainda no final fazer esses comparativos das imagens, o paciente fica ainda mais feliz. Né? Então aqui a gente bate fotos, vocês podem ver que de todos os ângulos, né? Eu brinco com o paciente que eu vou ver ele de todos os lados, tá? Para quê? Para que realmente eu tenha uma visão desse sorriso em todos os perfis, né? Eu falo, não adianta a pessoa ter um sorriso de frente, bonito, e aí se ela tá de perfil falando com alguém, o dente tá torto, tá desalinhado, ou tá ondulado. Então a gente tem que ter o controle de todas as posições, né, do paciente desse sorriso, com a boca fechada, né, como vocês veem aqui, deixa eu voltar um pouquinho, então, ó, sorriso de perfil fechado, sorriso de perfil aberto. Então são vários tipos de foto. Sorriso com os dentes abertos, então como vocês podem ver, a gente está trabalhando com a parte de implante na parte posterior aqui onde falta, mas como o Gê falou, hoje o foco é aqui nos dentes na parte estética, tá? Olha aqui ali onde está faltando, né? Onde está sendo feitos os implantes. Então, mais uma visão, a gente isola a parte de cima para que a gente possa estudar bem o que a gente vai fazer em cada dente, o tamanho que a gente vai seguir, se existe alguma resina antiga que a gente vai ter que tirar, né? Então a gente fala, é extremamente conservador no sentido de não desgastar nada dos dentes, mas se tiver algum material muito antigo, que tiver desadaptado, tiver resina infiltrada, é claro que a gente vai fazer remoção desse material para colocar um material novo. Até para deixar bem claro que assim, não há o desgaste do dente natural. Sim. Então, restaurações e materiais restauradores, seja até materiais cerâmicos, sim, com eles certeza, vão ser removidos, porque não tem por que manter o material antigo, né? Com certeza. Então, aqui na parte inferior também, olha a desarmonia, né, nesse sorriso que causa esse dente na frente, tá? Nosso enceramento, esse aqui é o enceramento da parte superior, tá, gente? O modelo tá viradinho. Então, aqui é onde sai a nossa guia, né, e o enceramento, para vocês verem como a gente já muda. E aqui o enceramento da parte inferior, então a gente refazendo, né,
aquele desenho dos dentes para a gente poder trabalhar. Então, olha a diferença, né, que a gente tem para chegar num sorriso harmônico com essa paciente, tá? Então, aqui a gente fazendo a parte de primeira camada, a gente fazendo passar o pacificador para regular as formas, regular a cor, tá? Aqui aplicando a dentina, então muitas pessoas acham, mas vai corrigir a cor na última camada, né? A última camada, a cor já tem que estar resolvida, né? Então, são nessas camadas intermediárias que eu tenho que atingir o mesmo tom, né? Então, eu sempre quando vou aplicar o que a gente chama de camada de dentina, a dentina todos os dentes já tem que estar no mesmo tom. Então, a correção de cor, se eu tenho um dente mais escuro, um mais claro, um mais amarelado, um tá acinzentado, um tem uma mancha, isso é lá embaixo, na primeira camadinha, é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, é essa correção para todos ficarem iguais e depois ir seguindo com as camadas até o final, né? E não como muitas pessoas acham que na última camada é que a gente vai corrigir o tom desse dente. É importante deixar bem claro para ver o nível de importância do planejamento. Então, logicamente, por formação, todo dentista tem a possibilidade de fazer restaurações em resina. Só que os trabalhos que envolvam trabalhos estéticos feitos em resina, a parte técnica e a aptidão manual do profissional, ela é imprescindível. Então, assim, não é algo que eu vou, talvez como a Morgana já comentou em outros vídeos, que vem uma peça pronta e a gente cola. Como vocês viram aí nas imagens anteriores, é feito por incrementos, então não dá para tentar resolver isso lá no final. Tem que já planejar aonde a gente quer chegar e aí sim já a execução já vai para saber onde é que eu quero chegar na parte final. Tá? Então aqui a parte final da dentina saindo, onde a gente vai aplicando a camada de esmalte. Aqui está na aplicação bruta, a gente fala, né? Então aqui ainda não tem nenhuma anatomia, vocês podem ver que o dente está liso, né, no sentido de que é feita a aplicação principal e agora a gente vai trabalhar nesses dentes a anatomia até a gente conseguir um resultado, aqui o sorriso também está invertido, né, o resultado superior, até conseguir um resultado dessa forma, né, onde a gente tem uma área mais translúcida, onde a gente tem uma área de brilho, onde a gente tem uma área de sombra, de reflexão de luz, tudo isso para parecer o mais natural possível. Então, olha aqueles dentes de baixo, né? Não tem nada de dente reto, chapado, né? Tudo ele é trabalhado em anatomia. Essas entradinhas, isso aqui é tudo anatomia que a gente tem no nosso dente e que a gente tem que imitar na resina para que realmente fique um dente bem natural. Então, aqui vendo de outro ângulo, novamente, a anatomia do dente, as inclinações das vertentes, as entradas, então tudo isso a gente trabalha muito bem para que fique o mais natural possível, né? Alguns pacientes, vocês podem ver já vários casos, gostam da pontinha um pouquinho mais transparente, outros gostam de um pouquinho mais da mesma cor. Então, tudo isso é uma conversa que antes de executar, a gente tem com o paciente, o que ele gosta, o que ele busca, a gente mostra as fotos, para que ele, não, eu gosto do dente mais assim, eu gosto do dente assado, eu gosto com transparência, eu não gosto. Então, eu quero mais branco, eu quero menos branco, eu quero mais natural. Então, tudo isso, existe uma conversa com o paciente para que ele me conte qual o seu sonho, na verdade, desejo, né? E aí a gente poder executar e planejar dessa forma. Porque até não tem, nesse caso, vamos lá, do ponto de vista estético, o que é o certo ou o que é o errado. Então, tem opções e tem variações que a Morgana consegue, como a gente está vendo nessas imagens e em outros vídeos, como vocês já podem ter visto aí das facetas de resina, criar características bem diferentes, falando sempre do mesmo procedimento das facetas de resina. E, logicamente, uma grande importância nesse tipo de trabalho é o material que a gente utiliza. Acho que a Morgana tem alguns detalhes a mais aí para passar também sobre a resina. Como, às vezes, alguns pacientes me perguntam, mas eu fui ver, o meu dentista também faz resina, e aí nesse tipo de tom de conversa é como se resina fosse tudo igual. E não, é que a gente imaginar. Será que telefone celular é tudo igual? Será que carro é tudo igual? Resina também não é tudo igual, na verdade, eu sempre brinco com o paciente, assim, para ele entender, eu peço qual é a sua área, né? Qual que é a tua área? Com certeza, na sua área vai existir o produto ou o serviço, o melhor e o pior, né? Então, resina, existe uma gama muito grande. Esse leque é realmente muito discrepante, né? Então, assim, temos resinas no mercado, infelizmente, muito ruins. E temos a resina top de linha, que é a que a gente trabalha, que são as melhores do mundo hoje para faceta, que é a resina Stellite, que são resinas realmente feitas
para isso, né? São resinas nanoparticuladas, resinas de extremo brilho, você consegue um brilho imenso, vocês podem ver por essas fotos, né? Ninguém diz, né? Tem vários pacientes meus que falam, tá, mas essa foto é porcelana, eu digo, é resina, né? Porque realmente hoje a gente tem um material, e se a gente souber trabalhar, porque também não adianta ter um excelente material e o dentista não saber trabalhar o material, né? Então essa resina, ela vai abrir esse brilho, se você souber trabalhar com ela e saber fazer um protocolo de polimento nela para abrir esse brilho, tá? Então ela realmente é um material excelente, de excelente também durabilidade, que é outra coisa que todo mundo pede, né, Gia? Será que dura? Ai, resina dura, porque eu ouvi falar que o meu dentista falou há desgastado. anos atrás que a resina vai quebrar, que vai desgastar. Gente, como falou, a resina teve uma evolução muito grande, né? Então hoje elas são extremamente duradouras, tá? Tanto em durabilidade de fratura, quanto em pigmentação, que também tinha uma fama, uma época, né, que a resina vai manchar. Então essa resina, hoje o paciente, eu terminei um caso, eu terminei um caso, o paciente falou assim, tá, mas se eu quiser hoje à noite, então eu já posso tomar vinho tinto? Pode, claro que pode, sabe? Hoje o paciente tem liberdade de tomar o seu vinho, tomar o seu café, e a gente, claro, vai fazer as manutenções dela, como a gente faz com os dentes naturais, de fazer uma profilaxia, uma limpeza a cada 6, 8 meses. Não tem nada de diferente também, outra dúvida, né? A gente vai fazer um protocolo de polimento junto com a limpeza e vai ficar tudo certo, tá? Então, um material realmente excelente. Aqui a gente brincando com o paciente, né? Já para descontrair, a paciente aprender a sorrir mais ainda. Então, para vocês verem realmente os detalhes desse dente, né? Então, a gente coloca aqui um contraste de cor, para o paciente ver o detalhe, para vocês conseguirem ver os detalhes de transparência, de cor desse dente e ver como a gente realmente consegue rejuvenescer um sorriso, né? Vou voltar aqui para vocês, rejuvenescer sorriso, devolver uma jovialidade, né? Então os pacientes realmente ficam felizes porque isso a gente consegue executar de forma muito rápida. Então é claro que tem ali a etapa do planejamento, mas a execução desse caso dela, que foi dos dentes superiores e inferiores, a gente fez toda no mesmo dia. Então ela passou aqui com a gente a parte da manhã, teve o seu almoço, passou com a gente a parte da tarde, e no outro dia de manhã veio apenas para fazer um polimento final. Então é muito rápido, né? A gente mexer em 18, 20 dentes e ficar pronto dessa forma, e o paciente ter essa transformação, né? De um dia para o outro dizer, nossa! Então é muito gostoso realmente trabalhar assim, e devolver a vontade de sorrir e essa jovialidade de sorriso para os pacientes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Sigam a gente no Instagram. No Instagram tem várias fotos de vários casos. O meu Instagram pessoal também tem, o da clínica tem, mas no meu também tem muito caso de resina. Então vocês podem Todos ver. Esses links estão esses links a gente deixa sempre na descrição do vídeo. E aí é só clicar lá e com certeza vai levar até esses canais também. E é isso. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme. Valeu, um forte abraço.